Agora sim, boa tarde, com vontade, né? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. É uma grande alegria recebê-los aqui, neste evento, neste fim de tarde, um evento que integra uma série de ações que vão culminar em um ponto decisivo para o futuro da carreira dos senhores e das senhoras. A apresentação da minuta da Lei Orgânica da Administração Tributária, a LOA. Nós agradecemos a presença de cada um, tá? Especialmente os associados e os colegas que nos acompanham presencialmente em cada uma das nossas 12 regionais, em Juiz de Fora, em Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis, Sete Lagoas, Ipatinga, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Montes Claros. São auditores de todo o estado nos acompanhando nessas regionais por meio dessa transmissão exclusiva. Para compor os especialistas e autoridades deste evento, eu convido ao palco a diretora-presidente da FENG, senhora Sara Costa Félix. O presidente do Sindifisco Minas Gerais, Matias Baquir. O subsecretário da senhor Oswaldo Escavaza. O professor Eurico Bittencourt. E online, como vocês já viram, a vice-presidente da FEBRAFIT, Maria Aparecida Melônia Papá. Ao fim das exposições, nós abriremos para perguntas e dúvidas da plateia, que é híbrida, tanto quanto aqui, tanto quanto nas regionais. É importante destacar que, para mantermos a organização, otimizarmos o tempo, né? Afinal, nós estamos fazendo uma transmissão híbrida, e não prejudicar a participação dos colegas que estão no interior, nós vamos priorizar que as perguntas sejam feitas por meio de um formulário. Basta solicitar aqui a nossa equipe e as nossas equipes nas regionais, que terão caneta e os formulários para que eles possam ser preenchidos. Para dar boas-vindas, convido a diretora-presidente da FENG, Sara Costa Félix. Tem microfone aí? Sara. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui em Belo Horizonte, que nos acompanham de todas as regionais da FENG. É um prazer enorme trazer para vocês aqui, nesse momento, um assunto que sempre foi tão desejado, que é a nossa lei orgânica. Não estamos com ela aprovada, mas essa construção é uma construção desafiante. E é importante a gente focar agora à tarde nesse assunto específico da lei orgânica, porque nós temos tantos outros, né, Matias? Mas como nós precisamos de dar atenção para esse assunto, sigamos com ele, especificamente. E aí eu vou contar para vocês como que esse assunto da lei orgânica surgiu, dessa lei orgânica que é nacional. Nós tínhamos uma demanda da FEBRAFIT para construirmos uma lei orgânica, mas foi no momento que a gente estava ali com muitas demandas relacionadas com a reforma tributária, para dar essa atenção para alguns pontos que eram importantes para a administração tributária, alguns pontos que, se não fossem tratados adequadamente, poderiam inviabilizar a atuação do fisco ou estimular a sonegação. E a gente, conduzindo a comissão técnica da FEBRAFIT, não podia focar nesse assunto, lei orgânica, até porque essa vigência seria para um tanto depois, e a gente precisaria dessa regulamentação. Então, nós resolvemos criar, a gente contou com o apoio da Papá, e criamos um grupo aqui dentro da FENG, todos os auditores mineiros, quem participaram, a Papá, o Lucas Spechit, o Fernando Melo e o Eduardo Assis, numas primeiras discussões. E aí a gente trouxe o professor Eurico, reconhecido, depois a Raquel vai falar,
que é o do currículo do professor, que inclusive já nos apoiou em outras demandas também do fisco, e trouxemos o professor Eurico para nós trabalharmos juntos nesse processo. E hoje eu estava avaliando, professor, como que foi, assim, fundamental a sua participação. E aí fizemos uma primeira minuta. Essa primeira minuta nós levamos para a Comissão Técnica da FEBRAFIT. Para quem não sabe, a Comissão Técnica da FEBRAFIT é formada por um grupo de auditores de vários estados do país, que tem uma forte participação técnica, que conseguem fazer boas contribuições, escolhidos pelos seus diretores locais, para fazer contribuições em vários assuntos de matéria tributária, um grupo muito coeso e muito qualificado, e levamos essa minuta inicial para a comissão técnica. Após essa apreciação pela comissão técnica, nós reforçamos esse grupo. Nesse momento, entraram auditores de vários estados, inclusive de Minas Gerais, aqueles que já estavam, e mais outros de Minas Gerais. Nessa discussão, caminhamos, levamos para Florianópolis, em março, uma minuta, que já era uma minuta maior do grupo, já era uma minuta FEBRAFIT, para o Conselho Deliberativo da FEBRAFIT. Essa minuta foi aprovada lá, com várias sugestões dos presidentes, que são os membros do Conselho Deliberativo da FEBRAFIT, os presidentes das associações estaduais dos vários estados do Distrito Federal, e lá tiramos uma segunda minuta. Em seguida, começamos a trabalhar com outras entidades. E aí vieram o Sindifisco Nacional, a FENAFIM, que é a Federação dos Sindicatos de Auditores Municipais, a ANAFISCO, que é a Associação dos Auditores Municipais, o Sindifisco Nacional, que eu já mencionei, a UNAFISCO também participou do processo, e agora, por último, nós tivemos também o apoio da FENAFIM. E isso gerou essa minuta, que foi trazida com o apoio, todos eles conseguiram fazer importantes contribuições nesse processo, e lá em Coimbra, com a participação do secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernard Apir, lembrando que essa lei precisa ser uma lei de iniciativa do presidente do país, porque é uma lei nacional, e entregamos ao secretário extraordinário essa minuta apoiada por todas essas entidades que eu acabei de mencionar. Bom, aí, isso está entregue lá. Nós entregamos também para o presidente do Concefaz, que manifestou seu apoio. Vamos agora, no dia 27, tratar dessa minuta em Barreirinhas, num evento do ENCAT, do Encontro Nacional de Administração Tributária, e apresentar também para o grupo. Esperamos, inclusive, contar com o apoio do ENCAT nessa matéria, e a FEBRAFIT caminha buscando apoio, inclusive, das ABRASF, para essa minuta. Consideramos que a gente deu um grande passo, pelo menos para, em nome dos auditores fiscais, oferecer a esse grupo de profissionais do país, tanto do fisco nacional, do fisco da União, dos estados e dos municípios do Distrito Federal, uma minuta de lei orgânica que possa proteger a sociedade e a categoria. Bom, essas são as palavras iniciais. Eu gostaria que a Papá dissesse para nós também, falasse um pouco para nós a respeito dessa iniciativa, que ela tem mais elementos a nos dar. Obrigada, Sara. Boa tarde aos que estão aí compondo a mesa, o professor Eurico, Osvaldo, Matias. Quero cumprimentar também os colegas que estão presentes na FENG e também acompanhando essa apresentação da nossa proposta de Lei Nacional da Administração Tributária nas diretorias regionais. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Gostaria de estar presente aí na FENG, viu, Sara? Mas essa ainda está uma semana difícil para mim aqui. Você já comentou sobre o histórico, né, a trajetória de construção dessa proposta. Eu chamo a atenção apenas para um aspecto que a gente tem vivenciado isso quando fazemos o debate, que é a questão
nós não estamos aqui para apresentar uma proposta de lei orgânica da administração tributária de Minas Gerais. É uma proposta nacional, portanto, aquela construção que, historicamente, a gente vem fazendo há, sei lá, mais de uma década, sei lá, talvez quase 2 décadas aqui na Secretaria, essa construção vai ficar para o segundo momento. Ela é necessária, ela, inclusive, vejo na disposição do Sindifisco de já estar iniciando esse debate, essa construção, mas essa que nós vamos analisar hoje, ela é uma lei bastante enxuta, ela traz princípios, traz prerrogativas, direitos, deveres, e tem o propósito de ser uma matriz, um guarda-chuva, né, que vai conciliar a administração tributária, o fisco, dos 3 entes, no nível municipal, federal e o estadual. Então, é importante ficar com essa dimensão da abrangência dessa proposta, para não frustrar, né, e para não achar que alguma coisa ficou faltando. Nós temos aqui aquilo que é geral, e que, como a Sara mencionou, discutido e analisado à exaustão, viu, gente? Não foi moleza conseguir unificar uma proposta com as diferenças que dispensam comentários, né, as diferenças entre municípios, as diferenças entre estados, com a União, com a Receita Federal. Então, foi muito, assim, foi um debate muito duro, delicado, né? Algumas questões são muito sensíveis, mas a gente conseguiu essa unificação com todas as entidades do fisco brasileiro, à exceção da FENAFISCO, por enquanto, infelizmente. Com isso, eu devolvo a palavra, obrigada, cumprimento mais uma vez os colegas e continuo aqui à disposição. Obrigada. Obrigada a você, Papá, que é a nossa vice-presidente da FEBRAFIT e presidente do Conselho de Administração aqui da FENG. Obrigada a você. Bom, eu gostaria de agradecer e registrar a presença do senhor Munir Mitre, que é presidente da FENG. Obrigado pela sua presença aqui conosco. E dando sequência ao nosso evento, eu gostaria de convidar para a sua saudação o presidente do Sindifisco, o senhor Matias Baquir. Tem um microfone aqui. Obrigado. Fique à vontade, Matias. Boa tarde a todos. Obrigado, Sara, pelo convite. A pessoa na qual eu cumprimento toda a mesa, colegas, auditores aqui presentes e também colegas que estão participando online. Para o Sindifisco é uma tarde memorável, é uma tarde esperada há muitos anos. Papá citou ali há quanto tempo que a gente tenta discutir a lei orgânica. O nosso marco de referência da lei orgânica, ele se data de 2009, 2008, 2009. Quando foi em 2014, 15, nós criamos uma comissão e, então, apresentamos uma proposta de lei orgânica, mas como o Papá muito bem disse, isso tudo era uma lei proposta para Minas Gerais. E com o trabalho, né, forte no parlamento, a categoria conseguiu colocar na Constituição, no artigo 37, lá no parágrafo 17, a previsão de uma lei orgânica para a administração tributária. Não é? E, a partir daí, deu total condição do que a gente vai ouvir agora, que é uma proposta de uma normas gerais, né, da legislação tributária, são regras gerais, e a partir dessa lei complementar, cada ente, né, União, Distrito Federal, estados e municípios, então, estabelecerá a sua lei orgânica própria. E muito importante fazer esse marco. Eu quero, nesse momento, parabenizar muito, né, a comissão que conseguiu escrever essa proposta de lei orgânica. Eu comentava ontem com um membro da comissão, Lucas, vocês estão, além, né, do elogio que o Sindifisco faz pelo conteúdo em si, né, da proposta, ficou muito enxuta, e nós precisávamos de uma norma enxuta. Com 29 artigos, né, vocês conseguiram demonstrar ali, primeiro,
É uma lei que trata de uma lei de Estado. É uma lei que a baliza é na Constituição. O professor Eurico nos explicou isso ontem. É uma lei que ela vem num ambiente de atender o que trouxe a reforma tributária. Então, nós temos na reforma tributária a Lei Complementar 214, nós temos hoje o PLP 108 sendo discutido, e a lei orgânica. Então, esse conjunto, esse tripé, é que vai dar a condição, né, da nação brasileira ter esse novo modelo de tributação de consumo, em resumo. Então, eu não vou me alongar, eu quero só mesmo parabenizar a comissão, parabenizar a FEBRAFIT, como o Papá falou, são 5 entidades, fora a FEBRAFIT, que já apoiaram, hoje, então, a proposta de ação de 6 entidades nacionais. Infelizmente, a FENAFISCO ainda não aderiu, e nós temos no sindicato uma comissão também de 10 colegas, que é coordenada pela colega diretora Marisa Lerati, que eu gostaria de parabenizá-la também publicamente, pela coordenação dessa comissão, e essa comissão discute hoje uma possível lei no futuro para nós, mas ela, evidentemente, que ela vai ter que beber nessa matriz geral, né, que nós vamos discutir daqui a pouco. E nós tivemos ontem discutindo, aqui a FENG nos convidou, a comissão toda participou dessa discussão, e foi um momento muito rico, que nós tiramos algumas dúvidas, né, professor Eurico? E a gente, assim, essa comissão vem discutindo, debatendo e entendendo essa proposta nacional, e eu gostaria, assim, de encerrar só parabenizando e agradecendo a FEBRAFIT, a FENG, que hoje proporciona esse momento, e falar que, para a gente que sempre sonhou, é um momento histórico. Então, aproveitem bem, que é um grande momento para nós. Obrigada, Matias. Agora vamos ouvir o subsecretário da Receita Estadual, o senhor Oswaldo Scavazza. Boa tarde, Sara, boa tarde, Papá, boa tarde, Matias, professor Eurico, a todos os presentes aqui no nosso auditório da FENG. Aproveito para cumprimentar aí todos os presentes nas 12 unidades da FENG que nos assistem, com esse público seleto e importante de auditores fiscais, para tratar desse tema tão importante que nós estamos falando hoje aqui, que é da Lei Orgânica da Administração Tributária. Como a Papá salientou bem, hoje a gente está tratando de uma lei nacional, a lei que vai trazer aí todos os direitos, deveres, garantias, fazer aí o esqueleto, a lei regente aí que vai tratar dessas atribuições das administrações tributárias. Eu acho que esse contexto, ele vem assim num momento muito importante, porque nós estamos tratando, como o próprio Matias falou, da maior reforma tributária que esse país já viu. Nós estamos tratando disso, nós, por parte dos fiscos, aí na retaguarda, desde 2009, entre os secretários, para tentar trazer corpo a essa reforma. A gente está conseguindo fazer essa unificação de tributos, fazer a unificação dos impostos aí de consumo, serviços, bens, trazer tudo, trazendo uma tributação mais moderna, trazendo o Brasil para um sistema mais moderno de IVA, aí próximo à grande maioria dos países do mundo. E a gente não poderia falar de mexer numa reforma tributária sem trazer garantias para quem opera o direito tributário, quem administra as administrações tributárias desse país, estados, municípios, a União. A gente não poderia encorpar, né, trazer um imposto novo tão importante, sem pensar em dar garantias para quem vai operacionalizar toda essa reforma. Então, nesse contexto, a reforma tributária, a emenda constitucional 132, trouxe lá taxativamente uma valorização, uma previsão de uma lei complementar bastante importante, a Lei Orgânica das Administrações Tributárias, como o próprio Matias falou, trazendo lá os parágrafos e fazendo uma inserção no artigo 37 da Constituição de 2 parágrafos importantes, um deles sobre questão de teto remuneratório, fazer uma unificação dos fiscos aí em termos de garantias, e trouxe o próprio parágrafo aí falando da LOAD. Então, assim, o contexto disso ele é bastante importante. Mas eu vou essa parte de descer, né, nos termos, o que consta nessa lei orgânica, eu vou deixar para o professor Eurico, mas eu acho que é importante a gente dizer 2 coisas. Primeiro, muito importante, os estados estão todos envolvidos nesse tema, os secretários de Fazenda no país inteiro vêm discutindo esse tema no CONFAS pela importância, e eu acho que a gente sempre tem que salientar. Lei orgânica para uma carreira importante, como aquelas carreiras que são as nossas das administrações tributárias, se afasta muito
do interesse corporativista. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Nós estamos tratando aqui hoje, né, professor, do interesse coletivo. Interessa a toda a sociedade brasileira ter uma lei orgânica das administrações tributárias que dê força, que resguarde o trabalho dos auditores fiscais das administrações tributárias desse país, porque nós que garantimos o dinheiro para a consecução das políticas públicas nesse país. Então, isso é uma garantia importante para a própria sociedade brasileira. E finalizando, pessoal, lembrando que foi dito aqui, esse é o primeiro passo, nós temos que continuar trabalhando depois que essa lei nacional vir, né? A gente precisa tratar da lei estadual, vai ser um passo também muito importante. Esse tema eles vem sendo tratado lá no pré-comitê gestor do IBS, eu faço parte das discussões, eu mesmo já apresentei o tema LOAT lá dentro do pré-comitê gestor, foi muito bem aceito por todos os estados, uma parte do pré-comitê gestor, quando eu fiz a apresentação para a gente criar um GT específico lá dentro do pré-comitê gestor, uma parte dos representantes lá no pré-comitê gestor não deixou o tema andar, não foram os estados aceitaram muito bem os secretários de Fazenda, mas a gente segue, né, com certeza o tema ele será tratado, será pautado, a gente vai sempre defender por tudo que eu expus aqui da importância. Então, é um tema coletivo, uma construção coletiva, seguimos aqui firmes e dou meus parabéns de novo, né, para essa comissão. Não é um trabalho fácil você unificar entidades do país inteiro para escrever uma lei tão enxuta, tão bem feita, assim, é só para parabenizar mesmo o poder de todos aí de persuasão e de trabalho em conjunto para entregar esse trabalho. Gente, muito obrigado, eu desejo uma excelente tarde de trabalho para todos. Obrigado. Obrigada, Oswaldo. Senhoras e senhores, então, como ouvimos, a LOAT nasce da reforma tributária e representa, ou melhor, um avanço histórico. E para falar sobre seus avanços e garantias, temos a honra de ouvir o professor e autor Eurico Bittencourt, doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e mestre em Direito Administrativo pela UFMG. Em Minas Gerais, Eurico já foi secretário de Estado adjunto de Planejamento e Gestão e subsecretário da Casa Civil. Bem-vindo, professor. Muito boa tarde. Eu cumprimento inicialmente a Sara, presidente da FENG, Matias, presidente do Sindifisco, ao subsecretário Oswaldo, a Papá, vice-presidente da FEBRAFIT, a todos os presentes aqui e nas regionais do interior. Bom, o meu papel aqui vai ser apresentar com brevidade as linhas gerais dessa proposta. As premissas já foram adiantadas nas falas que me antecederam. Na verdade, a reforma tributária trouxe como uma das suas premissas fundamentais a edição de uma lei nacional de organização das administrações tributárias de todos os entes federativos, e o nosso papel foi auxiliar a elaboração de uma minuta de anteprojeto de lei que pudesse ser discutido em todas as associações representativas dos fiscos de todos os entes federados e apresentada para possivelmente ser levada ao Congresso Nacional. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente uma exposição, não sei como é. Só para facilitar aqui a compreensão, né? Aqui estão as entidades que participaram dessa discussão. Nós começamos com uma comissão mais restrita, que elaborou uma minuta inicial, né? A partir dessa minuta inicial, as discussões foram se ampliando pouco a pouco. Não sei para onde que... Não, isso aqui é só o...
Pode passar mais uma, por favor. Bom, então, a comissão inicial, formada pela FEBRAFIT, conduzida pela Sara e pela Papá, apresentou uma minuta inicial. Essa minuta inicial teve algumas premissas para que ela pudesse ser elaborada, né? Então, em primeiro lugar, a lei orgânica, ela deve estabelecer normas gerais para todos os entes federativos. Isso implica em reconhecer que a lei orgânica deve ser necessariamente uma lei geral. E uma lei geral, para ser aplicável a realidades tão distintas, né, como as realidades dos municípios, dos estados da União, mesmo entre municípios, por exemplo, há uma distinção de realidade muito grande, uma coisa é um município de 2, 3, 5 mil habitantes, outra coisa é um município como Belo Horizonte, entre os estados também há uma diversidade de realidade muito grande, portanto, a lei, ela deve se fixar nos parâmetros gerais, né, naquelas normas que sejam fundamentais para assegurar o quê? Para assegurar a autonomia, para assegurar as prerrogativas da administração tributária. Prerrogativas são os poderes de autoridade que ela necessita para desempenhar as suas atividades, para assegurar as garantias daqueles que atuam nas administrações tributárias. As garantias são aquelas normas que protegem os agentes públicos contra ingerências indevidas, né? Então, as prerrogativas asseguram, por exemplo, autonomia de atuação, entre outras que nós vamos ver aqui de forma exemplificativa, direitos que também são relevantes para que os agentes da administração tributária tenham condições de desenvolver adequadamente as suas atividades, e deveres. Os deveres também, se de um lado há prerrogativas, há poderes de autoridade, nós sabemos que no Estado de direito, né, onde há prerrogativas, há também deveres. Então, essa estrutura fundamental da lei, para além da parte inicial, estabelecer os princípios gerais que regem a administração tributária, esses são os pilares fundamentais que de forma, ou que de modo uniforme, devem ser aplicados a todas as administrações tributárias. Então, em primeiro lugar, são normas gerais e, portanto, a nossa opção foi por tentar elaborar uma minuta o mais sintética possível, né? Em segundo lugar, a preservação da autonomia, né, dos entes subnacionais, estados e municípios, e o Distrito Federal. Isso também indica no sentido da concisão do projeto, né? A ideia é porque as leis específicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão descumprir o que está na lei nacional. E, portanto, a lei nacional tem que se conter. Nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande em cumprir exatamente quando a Constituição confere a competência legislativa para a União Federal criar uma norma geral, uma lei nacional, há muita dificuldade do legislador nacional de se conter, né, dentro dessa competência, sem invadir a competência de estados e municípios. Um exemplo claro que nós temos é a lei de licitações e contratos, né, que, na verdade, a competência da União é para estabelecer normas gerais, restando a estados e municípios a competência para estabelecer normas suplementares, e a União quase que esgota, né, a competência, invadindo, e havendo uma dificuldade muito grande em saber o que é norma geral, o que é norma específica. No fim, aplica-se tudo como se fosse norma geral. Então, aqui, houve uma preocupação muito grande em resguardar a competência de estados e municípios, por isso a concisão, né, da minuta. Eu já mencionei que a lei trata do exercício de prerrogativas, garantias, direitos e deveres, prerrogativas, poderes de autoridades, garantias, aquelas normas que asseguram a proteção dos interesses públicos contra interesses privados, direitos e deveres. A lei tem caráter nacional, como eu já mencionei, e a lei respeita os parâmetros constitucionais de autonomia política e regulação da administração pública, autonomia política dos entes federados e também
evitando ou buscando fechar a porta para tentativas de burlar as normas constitucionais que se aplicam à administração pública, né? Nós vamos ver, por exemplo, a previsão expressa e clara de que os cargos da carreira responsável pelas atividades finalísticas da administração tributária, que é a carreira dos auditores fiscais, sejam providos necessariamente por provimento originário, que significa concurso público, né? Concurso público. Então, a proteção, não apenas, não se trata aqui de uma proteção de uma carreira, mas do cumprimento das normas constitucionais aplicáveis à administração pública. Bom, então, eu não vou falar, não vou comentar, obviamente, a minuta inteira, acho que todos receberam, né, a cópia da minuta, mas vou apenas destacar alguns pontos que me parecem relevantes. Bom, o artigo 1º diz que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obrigatoriamente dirigidas por auditores fiscais, a própria Constituição, quando trata da administração tributária, diz que ela será exercida pela carreira específica, né? A carreira específica aqui, a opção da lei foi dizer, com todas as letras, que a carreira específica é a carreira de auditores fiscais, embora haja estados que usem denominação distinta, né? Mas nós vamos ver que a lei busca também uma unificação da denominação. Tem natureza permanente, são essenciais ao funcionamento do Estado, devendo atuar com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Importante é que o parágrafo 2º, acho que ele não funciona na tela. Cada ente federado será dotado de uma administração tributária específica e singular, denominada Receita Federal, Receita Distrital, Receita Estadual e Receita Municipal, conforme o caso, incumbida das funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e cobrança de tributos e julgamentos administrativos dos processos tributários e fiscais, que serão exercidas exclusivamente por auditores fiscais organizados em carreira, sem prejuízo da execução de atividades acessórias ou preparatórias por outros servidores. Então, esse parágrafo deixa fora de dúvida, né? Obrigado. Primeiro, a autonomia da administração tributária, e, em segundo lugar, a atividade finalística desenvolvida pelos auditores fiscais. Nós vamos ver mais adiante, os artigos 11 e 12 da minuta trata das competências da administração tributária. O artigo 11 se refere ao conjunto orgânico, né, aos órgãos que compõem a administração tributária. E o artigo 12, que está mencionado ali no artigo 4º, estabelece as competências da administração tributária que são de exercício exclusivo por auditores fiscais. Então, nos termos do artigo 4º, as competências previstas no artigo 12 serão exercidas exclusivamente por auditor fiscal, cuja investidura tenha se dado por provimento originário, sendo vedada sua delegação ou transferência, ainda que temporária, a ocupantes de qualquer outro cargo, emprego ou função, conforme definido em lei de cada ente federado. Reforçando o que nós dissemos anteriormente. O cargo efetivo de auditor fiscal compõe carreira exclusiva de Estado, é considerado órgão de execução direta da administração tributária, dotado de autonomia funcional e será provido exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, em que se exigirá nível superior de escolaridade, respeitados os direitos adquiridos. Esse dispositivo também explicita a forma de provimento do cargo de auditor fiscal. Respeitados os direitos adquiridos, porque há, em outras unidades da federação, cargos de denominação diversa, em que no passado houve dúvidas, né, sobre a natureza desses cargos, e muitos foram judicializados e foram reconhecida a natureza, né, do auditor fiscal para esses cargos. Então, como se trata de uma lei nacional, é preciso contemplar e dar segurança, né, para essas situações excepcionais. Mas fica fora de dúvida que a lei está adequada ao que prevê a Constituição quanto ao provimento originário desses cargos efetivos. Importante aqui também os parágrafos, porque eles tratam da unificação da denominação, né? Se nós temos hoje
cargos com denominação diversa em diversas entidades da federação, e se trata de uma lei nacional, é importante para dar segurança jurídica e também é importante para dar transparência para o cidadão, para o contribuinte, que essas carreiras tenham uma denominação única, né? Então, o dispositivo estabelece que os entes da federação em que as competências previstas no artigo 12 sejam exercidas por cargo de denominação diversa, deverão promover as alterações legislativas necessárias para adotar a denominação de auditor fiscal da Receita Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, conforme o caso, com os requisitos do caput desse artigo. E o parágrafo 2º esclarece que a unificação nacional da denominação não acarreta unificação de regime ou de valores remuneratórios, nem autoriza qualquer forma de transposição de cargos, podendo os entes da federação organizarem as carreiras tendo em vista as especificidades, possibilidades e necessidades regionais e locais. Porque, na verdade, essa lei não é uma lei de carreiras, né? Ela é uma lei que organiza, que dá sustentação jurídica às administrações tributárias e a carreira que desempenha as suas funções finalísticas. Há aqui a previsão de direitos, né? Há aqui a previsão de garantias de prerrogativas, como está, inclusive, mencionado no parágrafo 17 do artigo 37 da Constituição. Mas cada ente federado tem a autonomia para estruturar a carreira, né, do auditor fiscal e das demais carreiras que compõem a administração tributária. Portanto, a unificação da denominação não significa a unificação de carreiras ou transposição de cargos. Pode passar, por favor. O artigo 6º trata de uma estrutura mínima da organização da administração tributária e foi incorporada a partir de sugestões, né, posteriores nos grupos de trabalho que envolveram a elaboração dessa minuta. Então, aqui estabelece uma organização mínima, como nós vamos ver nos parágrafos, dando aos municípios a possibilidade de se associarem em consórcios, né? Nós sabemos que há municípios muito pequenos que não faria sentido ter uma organização mais complexa da sua administração tributária, até porque são poucos, né, servidores que desempenham essa atividade. Pode passar, por favor. Então, está lá, os municípios com menos de 350 mil habitantes poderão estruturar a organização de suas receitas por meio de consórcios públicos. Parece que já há, né, pelo que as entidades representativas dos municípios informaram, já há consórcios intermunicipais para gerir administrações tributárias de forma unificada. Então, a lei respalda também essa experiência que já começa a existir. Então, agora eu vou só dar exemplos, né, passar rapidamente pelos dispositivos que tratam da autonomia. A administração tributária é assegurada autonomia técnica, administrativa, orçamentária, financeira, cabendo-lhe especialmente. E aí há vários incisos, né, que exemplificam essa autonomia, sem prejuízo dos estados e municípios incluírem novos incisos. O que não pode é excluir o que está na lei nacional. Então, aqui, por exemplo, praticar atos próprios de gestão, prover os cargos de suas carreiras específicas, propor ao chefe do Poder Executivo a criação e extinção de cargos, etc., etc., vários incisos nesse artigo 8º. O artigo 9º, tratando de forma um pouco mais detalhada do inciso 22 do artigo 37 da Constituição, que trata dos recursos prioritários assegurados, né, às atividades da administração tributária, foram incluídos os seguintes parágrafos. Primeiro, explicitando nos termos do artigo 167, inciso 4º da Constituição, a destinação anual de percentual mínimo da receita de impostos para o desenvolvimento das atividades pertinentes à administração tributária. O parágrafo 2º, incluindo a regra que a proposta orçamentária da administração tributária deverá ser encaminhada por seu dirigente máximo ao chefe do Poder Executivo. O parágrafo 3º, prevendo a regra da destinação em duodécimos dos recursos orçamentários da administração tributária. E o parágrafo 4º, a
a possibilidade da criação de fundos de custeio da administração tributária. Então, tentando criar instrumentos para viabilizar concretamente a autonomia orçamentária e financeira da administração tributária. O artigo 10 trata da precedência, nos termos do inciso 18 do artigo 37 da Constituição, e aqui também há vários incisos, né, que apenas para exemplificar, vários incisos que corporificam, né, essa precedência. O artigo 11, como eu mencionei anteriormente, trata das competências da administração tributária, do conjunto orgânico que faz parte da administração tributária, né, sem prejuízo de outras atribuições definidas em lei específica de cada entidade da federação. E o artigo 12, dentre as competências da administração tributária, aquelas que são de exercício exclusivo dos auditores fiscais, né, que compõem a carreira de exercício das atividades finalísticas da administração tributária. Artigo 13, as prerrogativas, que são os poderes de autoridade que são indispensáveis para o exercício da atividade, né? Os poderes de autoridade não são destinados às pessoas físicas, né, que exercem a função, mas eles são, na verdade, uma necessidade em função dos deveres que a administração tributária e os agentes, especialmente auditores fiscais, têm para o cumprimento de suas atribuições. As garantias, que são instrumentos de proteção, e mais uma vez, não é uma proteção pessoal, claro que reflexamente é uma proteção pessoal, mas a sua finalidade não é proteger pessoalmente os agentes, mas é proteger o serviço público, né, contra ingerências indevidas. Então, por isso, isso reforça o caráter de uma lei de Estado, né, e não uma lei corporativa. Os direitos, aí a previsão de vários direitos, aí de natureza remuneratória, de natureza indenizatória. Esse dispositivo trata da disponibilidade para exercício de mandato em entidade, classe sindical ou associativa, que em muitos entes federativos ainda não é uma questão tranquila, né? A liberação dos servidores para exercer os seus mandatos sem prejuízo da sua remuneração, dos seus direitos, suas vantagens. Os deveres e vedações, né? Então, o artigo 20 elenca vários deveres, muitos deles são deveres comuns a todos os servidores públicos, né? Alguns são deveres que são mais específicos em função das atividades próprias da administração tributária. O artigo 21 das vedações, né? Porque o auditor fiscal, se ele tem, por um lado, poderes de autoridade, garantias, direitos no exercício de suas atividades, por outro lado, ele tem deveres e tem vedações, né? Então, como outras funções de Estado, há atividades que são consideradas incompatíveis, né, com o desempenho de suas funções. Então, exercer atividade de advocacia, praticar contabilidade, exercer de forma remunerada ou não assessoria ou consultoria em matéria relativa às competências da administração tributária, e o último dispositivo, quaisquer outras atividades que configurem conflito de interesse com as competências da administração tributária. Então, em princípio, bastaria esse, né, do ponto de vista jurídico, mas nas discussões em todas as entidades que participaram da elaboração da minuta, ficou mais ou menos claro que era preciso reforçar algumas vedações em função de problemas específicos, né, que acontecem em algumas dessas entidades. Aqui também seria suficiente dizer que as atividades que não configuram conflito de interesse são permitidas, mas também, em função de problemas reiterados em várias esferas da federação, sentiu-se a necessidade de explicitar algumas atividades que claramente não configuram conflito de interesse, né? Atividade de magistério, por exemplo, atividade de difusão de ideias, informações e conhecimentos, artísticas, culturais e esportivas, atividade de natureza interfederativa, né? A reforma tributária criou aí instâncias de participação compartilhada dos entes federados que vão ser compostas por auditores fiscais,
assistência técnica judicial em matéria tributária em benefício da fazenda pública, né? E aí há lá um dispositivo também independente, está ali no caput, melhor dizendo, dentre outras atividades que não configuram conflito de interesse, ou seja, esse rol não é exaustivo, né? Ele está só dando alguma segurança jurídica para atividades que se reconhece que não configuram conflito de interesse, mas que algumas entidades da federação ainda são vistas de forma polêmica, né? E, por fim, a previsão das leis, o reforço que está lá no artigo 6º, da existência de leis específicas de cada entidade da federação, que vão disciplinar as carreiras, a possibilidade de manter serviços técnicos de apoio administrativo exercidos por outras carreiras, e a previsão de que os cargos em comissão e as funções de confiança da administração tributária, no âmbito das competências exclusivas dos titulares do cargo efetivo de auditor fiscal, somente por isso podem ser exercidos. Só para concluir, reforçando a ideia de que a minuta, embora ela tenha nascido inicialmente a partir de uma construção técnica, racional, né, nós partimos de determinadas premissas e buscamos construir juridicamente a proposta que nós entendemos mais adequada, mas uma minuta como essa, né, com essa complexidade, ela precisa ser discutida em todas as instâncias que ela afetará, né? Então, todas as discussões que foram feitas com todas as entidades de caráter nacional vinculadas às administrações tributárias trouxeram várias contribuições que melhoraram a proposta inicial e que muitas vezes acrescenta determinados dispositivos que, do seu ponto de vista exclusivamente jurídico, nem seria necessário. Mas nós sabemos que um projeto de lei num Estado democrático, ele não é um projeto de lei que, ao final, tem que ter como objetivo único ser racionalmente correto ou juridicamente exato, enxuto, né? Ele conta com contribuições de interesses diferentes, ele tem que atender a realidades diferentes, e por isso, me parece, mas apesar de todas essas dificuldades de compatibilizar situações muito diferentes entre si, me parece que a essência da minuta inicial foi preservada, né? Então, a linha, o corpo do projeto, a sua estrutura inicial foi preservada, as premissas continuam sendo atendidas e agora ele vai estar sujeito a novos desafios, né? O primeiro deles é que ele seja apresentado pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional e depois que ele seja discutido e aprovado, mantendo essas premissas fundamentais. Claro que não se espera que ele seja apresentado e aprovado exatamente como ele está, né? Mas o importante, nos parece, ser a preservação daquelas linhas fundamentais, dos pilares fundamentais que conduziram essa ideia. Bom, eu fico à disposição para quaisquer dúvidas e comentários e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, professor. Então, vou convidar aqui os nossos auditores, autoridades e a todos vocês, tanto o que estão nas regionais nos assistindo, que mandem mais perguntas, porque eu já recebi perguntas e vou passá-las agora, e aqui também, basta solicitar ali a Wesley, a Júlia, eles estão ali munidos dos formulários para a gente poder começar então. Então, eu vou tomar a palavra aqui para representar o auditor Flávio Cheberli, de Pouso Alegre. Flávio traz a seguinte pergunta: o inciso 20 do parágrafo 1º do artigo 2º do PLC 108 de 2024 regulamenta a cessão de servidores das administrações tributárias para o comitê gestor do IBS. Não seria importante incluir um parágrafo único no artigo 12 desta minuta de lei complementar para deixar claro que, para o exercício das competências previstas neste artigo, deverão ser cedidos auditores fiscais? A ideia é que, no comitê gestor, as atribuições exclusivas do cargo de auditor fiscal sejam exercidas por estes servidores. O que acham desta sugestão? Tem microfone aí, por favor, Wesley.
Bom, sob o ponto de vista jurídico, como eu acabei nos últimos dispositivos que foram comentados, lá nas vedações, né, está explicitada como uma das exceções exatamente a participação nesses órgãos de gestão compartilhada. Então, do ponto de vista jurídico, me parece que não haveria problema nenhum. Outra questão seria uma apreciação do ponto de vista da conveniência, né, política de uma previsão. Aí, acho que são vocês que têm mais condições de apreciar isso do que eu, né? Mas seria possível, claro, juridicamente, acrescentar um parágrafo lá no artigo 12, mas, ao mesmo tempo, me parece que a ideia dele seria explicitar a necessidade de que seja exercido por auditor fiscal, né? Mas, assim, se as competências que estão lá no comitê gestor são competências que estão no artigo 12, não é necessário dizer que o artigo 12 já está obrigando que essas competências sejam exclusivas de auditor fiscal. Mas alguém vai querer complementar a resposta? Então, eu vou trazer aqui uma outra pergunta, tudo bem? Ficou ou não, e por que o poder de polícia do auditor fiscal? Como que fica dentro da LOAD? Ficou. Ficou porque sem o poder de polícia, o auditor fiscal não tem ferramentas, né, em muitos casos, para exercer suas atribuições. Estão lá nas prerrogativas. O poder de polícia estão, várias formas de exercício do poder de polícia estão explicitadas nos incisos do artigo que trata das prerrogativas. Excelente. Uma pergunta mais do termo. Carreira exclusiva é a mesma coisa que carreira típica de Estado? Dentro da LOAD, a gente tem alguma... Sim, é a mesma coisa, né? Essa discussão é uma discussão antiga e ela, às vezes, é um pouco difícil porque na Constituição não há claramente uma previsão do que seja, né, carreira exclusiva ou carreira típica de Estado. Então, nesse sentido, mas a expressão foi usada no mesmo sentido. Ótimo. Agora essa é para Papá. Papá, tem uma pergunta para você. Qual a expectativa da FEBRAFIT em relação à tramitação no Congresso Nacional? Olha, algumas coisas sobre esse desdobramento, esse encaminhamento, até já foram citadas aqui. Mas nós trabalhamos com a seguinte, nesse momento, a gente está buscando construir uma rede de apoio, né, em torno da proposta. Tivemos, então, já conquistamos, né, o apoio das entidades representativas de auditores fiscais, nos 3 níveis, nos 3 entes. Tivemos agora, essa semana, por sinal, encaminhamos um ofício já formalizando o pedido de apoio à Abrasf, que é o colegiado, né, de uma associação de secretários de fazenda das capitais. Vamos agora, no final do mês, a um encontro com o ENCAT. Temos o compromisso do Concefaz. Então, no âmbito das, vamos dizer assim, dos órgãos, né, que são afetos à administração tributária, a gente está caminhando bem, caminhando com expressão. E fizemos a entrega da minuta ao Bernardo Api, quando esteve no Congresso em Coimbra. E a nossa agenda, ela ficou um pouco, né, complicou um pouco, porque havia uma previsão de que o PLP 108 seria aprovado até o final de julho, e houve essa agenda caducou, né? Não aconteceu, e enquanto isso não ocorre, a gente também não dá o passo seguinte, que é tratar da LOAD, e nós estamos construindo um argumento que o Matias mencionou aqui, mas eu vou reprisar, que é o argumento de que a reforma tributária ela está assentada num tripé. O primeiro foi a emenda, a 68, o PLP 68, que tratou das alíquotas. O segundo
tripé, vamos dizer, o segundo elemento é a 108, que trata do comitê gestor e da organização de administração do sistema e desse tributo, e nós precisamos do terceiro elemento para dar equilíbrio ao sistema, exatamente da forma como o Oswaldo mencionou, por sinal, muito bem, está falando muito bem sobre a reforma na perspectiva da necessidade da LOAT. E é essa a construção, digamos, a construção, eu acho que ela é um argumento muito sólido. O que está, né, como todo processo político, legislativo, no caso até envolvendo agora o executivo no âmbito do comitê gestor, é que tem alguns ajustes nesse momento. Tem uma questão para ser resolvida entre os municípios, a representação dos municípios no comitê gestor, e assim, uma coisa vai atrasando a outra, né? Mas a nossa expectativa é de que a gente consiga, chegando com uma certa unicidade, com uma proposta, né, com essa rede de apoio que eu estou mencionando, a gente chegue ao momento certo e o governo federal encaminhe uma proposta o mais próximo possível disso que nós acabamos de ouvir aí do professor Eurico. É essa a nossa expectativa e será essa a nossa luta. Excelente, Papá. Essa pergunta foi feita da Regional Metalúrgica, então ela veio de Ipatinga, tá, Papá? Nós vamos mesclar, então, perguntas das regionais e aqui dos presentes também. Eu vou fazer agora uma pergunta para o professor Eurico. Sabemos que há disputas das diversas carreiras da administração tributária nacional, estadual e municipal. A invasão de atribuições é um risco para nós, auditores fiscais. Não há conflito na previsão previsto no artigo 142 do CTN com a nossa proposta no artigo 12, inciso 3? Essa pergunta é do Catraca, eu fiz direitinho, né, Catraca? 12, inciso 3. Deixa eu só confirmar o que está no 12, inciso 3. Eu também não decorei a lei, né? Você pegou ele, você apertou ele, hein, Catraca? Ela já mudou algumas vezes, né? É verdade. 12. E mudará para avançar, né? Três é constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e exercer o controle dos procedimentos que possam afetá-lo. Competência exclusiva. A meu ver, não. Por que ela conflitaria? O ruim é que, Catraca, quando você está falando, o pessoal não está te ouvindo. Deixa eu só colocar o microfone aqui para você. O professor Eurico, essa pergunta eu estou te fazendo é porque eu já conheço alguns complicadores que existem por aí de outras carreiras, principalmente dos analistas e técnicos da Receita Federal. O artigo 142 do CTN compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, eles entendem que o auditor fiscal não é autoridade administrativa. Entendeu? Então, Entendi. é porque eu já vi na Receita Federal esse tipo de discussão, sim, onde eles estão trabalhando em cima desse detalhe, tá? Sim. Se a lei for aprovada com essa redação, o artigo 12, inciso 3, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que a autoridade administrativa para fins de lançamento é o auditor fiscal. E como é uma lei complementar, não me parece que haja nenhum conflito. Pelo contrário, ele está esclarecendo quem é a autoridade administrativa para fins de lançamento. Depois que aprovar, não tem mais como entender dessa forma. Até hoje, nós podemos dizer que não haveria como entender, mas partindo do pressuposto que há como entender, que há dúvida hoje, com a aprovação desse dispositivo, não haverá mais dúvida. Ok. Agora a gente tem uma pergunta de Varginha, da Regional Sul, do auditor fiscal Diogo. Foi considerada a inclusão na minuta da possibilidade de permuta entre os servidores, porque a magistratura conseguiu recentemente.
Não foi, isso foi discutido em várias instâncias nas nossas reuniões, nos nossos grupos, né? E foi decidido por maioria dos membros da comissão que não seria conveniente prever essa, por várias razões, não sei se a Sara depois quer explicitar, ou se não é o caso aqui, porque são várias, a discussão acho que envolve várias questões, mas essa questão foi trazida e a comissão, por maioria, decidiu que não seria conveniente acrescentá-la. Ok. Agora a gente tem uma pergunta aqui de Uberaba. Tá um pouquinho difícil, tá, gente? Então vocês me perdoem aqui. A foto ficou escura. Considerada que a CF 88 prevê de forma taxativa a autonomia orçamentária de determinados órgãos, Ministério Público, DP, Judiciário, não seria inconstitucional uma lei complementar dispondo sobre o tema? Bom, essa questão não é simples, né? Mas não me parece que haja inconstitucionalidade na proposta. Por quê? Porque a mesma Constituição prevê a prioridade de recursos orçamentários e financeiros para as administrações tributárias. E a prioridade de recursos não é uma palavra vazia, ela precisa de instrumentos para que ela seja efetivada. Então, o que a proposta pretende é trazer instrumentos que viabilizem essa prioridade, mas não há uma equiparação, por exemplo, com a autonomia orçamentária do Judiciário, dos poderes ou do Ministério Público. Por exemplo, a proposta orçamentária será elaborada pela administração tributária e encaminhada ao chefe do executivo, né? Então, me parece que a proposta ela respeita os limites constitucionais. Ela não equipara a administração tributária, por exemplo, ao Ministério Público, mas, ao mesmo tempo, ela tenta viabilizar a norma constitucional que prevê essa prioridade de alocação de recursos orçamentários. Ok. A gente tem uma outra pergunta aqui da Regional Norte. Por que foi inserido o limite de 350 mil habitantes por consórcios da administração tributária? Ficaria inviabilizado o consórcio entre um ente municipal e outro estadual? Isso foi proposta das associações representativas dos municípios. E eles disseram que esse número teria sido decidido em assembleia, né? Então, é uma questão objetiva. Como nós estamos representando entidades que representam os fiscos estaduais, né, entendemos que não seria o caso de discutir essa questão que envolve a realidade dos municípios. Ok. O Estatuto de Natureza Especial irá sobrepor o Estatuto do Servidor Estadual? A LOAT? Na verdade, a LOAT estabelece normas para uma carreira específica, né? Por quê? Porque a Constituição, agora no parágrafo 17 do artigo 37, prevê a necessidade de uma lei orgânica que trate também de direitos, garantias e prerrogativas. Agora, há outras normas de gestão do servidor em geral que também continuam a ser aplicáveis ao auditor fiscal, porque a lei orgânica nacional ela não trata da carreira, ela não trata da disciplina especificamente, né? Então, cada entidade continua tendo competência legislativa para tratar de questões relativas às relações funcionais dos servidores da administração tributária com o Estado, desde que não contraria o que está na Lei Orgânica Nacional. Perfeitamente. Temos mais, eu acredito que essa aqui também ainda é da Norte, da Regional Norte, em Montes Claros. A autonomia administrativa e financeira pode ser prevista exclusivamente na LOAT, sem emenda constitucional? Acho que é a mesma resposta que eu dei anteriormente, né? Bom, por aqui, eu recebi uma pergunta, não ficou muito clara, vocês me corrijam, por favor. Aqui fala eu acredito que riqueza de ideias, informações e conhecimentos culturais. Foram entidades, quais seriam essas atividades? Eu acho que eu não entendi muito bem, a pessoa também não assinou. Raquel. Ah, tá. Deve ser aquele dispositivo que excepcionaliza, né? Você pode versar sobre isso, professor? Você pode explicar para ela? Bom, a exceção lá, uma das exceções
a proibição de acumulação de atividades, né, do auditor fiscal. Uma delas é produção cultural. Como é que você quer ler? É o artigo 21, parágrafo único, Sim, né? As que sim. são excetuadas aí das que não Isso, inclui como conflito de isso. interesse. Aí lá cita as atividades de fusão de ideias, informações e conhecimentos, e também atividades artísticas, culturais e esportivas. Se foi assim, ventilado já, quais seriam essas atividades, ou deixaram assim bem geralzão mesmo? A ideia foi deixar geral, porque, na verdade, há uma premissa central, né, de que seriam proibidas atividades que configuram conflito de interesse e aquelas que leis específicas, como, por exemplo, a lei da advocacia, já indicam como vedação, e portanto, seriam permitidas atividades que não configuram conflito de interesse. Esse parágrafo foi uma demanda de várias entidades, no sentido de explicitar casos recorrentes. E por isso, exatamente, a ideia foi de não definir com muita precisão. Por quê? Porque senão você exclui aqueles que não cabem no conceito. Então, por exemplo, se diz um auditor que é atleta, ele não pode, ele faz uma atividade, ou é um pintor, né? Ele não pode continuar pintando. Então, a ideia foi mesmo não fechar, né? Agora a gente vai falar de remuneração. Haveria espaço para incluir na LOT um tópico sobre uma política remuneratória? Esta seria incluída como um fator de proteção e segurança ao trabalho do auditor, para evitar desestímulo por baixa remuneração, por uma eventual baixa remuneração de um auditor de determinado ente que trabalhará em conjunto com um outro auditor de um outro ente federado? Do Eufrásio Cambuí Júnior, essa pergunta. Oi, Eufrásio, essa foi uma das discussões que a gente fez, e quando você está trabalhando um projeto de lei, você sabe que vai enfrentar o obstáculo. E aí você chegar numa medida, a gente poderia colocar uma medida que a gente atrairia inúmeros prefeitos para cima de nós. E aí a gente não tratou, inclusive, teve um colega da cidade de Santo André, São Paulo, que ficou sabendo que a gente estava discutindo essa matéria, e ele me ligou, pedindo para a gente colocar um piso. Mas, além de interferir na autonomia do município, que a gente achou que teria ali alguma discussão jurídica disso, a gente achou que também a gente atrairia os prefeitos contra uma norma que era importante para todos os fiscos. Então, esse foi, inclusive, um dos desafios que a gente tinha. Tinha coisas que a gente gostaria muito de tratar, mas a gente evitou colocar tudo aquilo que atraísse uma força política muito grande contra a aprovação de uma minuta dessa natureza. Esse foi o motivo. É o equilíbrio, né, Sara? É um jogo que a gente precisa tentar ter essa sensibilidade. Nem avançar sobre aquilo que era de competência para não gerar discussão jurídica, mas também não atrair uma força política contra um projeto que era grande. E essa batalha, e aí que é importante a discussão das entidades fortes, né? Essas entidades, elas precisam ser fortalecidas, inclusive nos municípios, para que façam a defesa e cuidem da remuneração dos servidores. E a gente sente muito porque algumas situações, inclusive, a FENAFIM não reivindicou isso, que é onde os municípios são os mais afetados, né? Ela também considerou que a gente não deveria tratar a FENAFIM e a ANAFISCO, que participaram também depois com as sugestões. Essa pergunta também vem do interior e ela me deixou curiosa. Produtor rural é considerado uma atividade compatível ou incompatível com os interesses da administração tributária? Também não entendi, por isso que eu fiquei curiosa. Essa questão até surgiu. Então ela já foi suscitada. A demanda para incluir outras exceções. O problema é que nós começaríamos a incluir exceções, e a exceção pareceria que era a regra, né? Então,
esses casos vão ter que ser decididos nos casos concretos, né? Porque depende. Se a atividade de produtor rural, por exemplo, envolver uma tributação da administração tributária a que ele faça parte, há conflito de interesse, em tese. Se não, em princípio, pode não haver, né? Então depende, cada caso é um caso. Então a dificuldade de criar exceção é exatamente por isso. Nós não conseguimos pensar a priori em todas as possibilidades que aquela exceção pode ou não abranger. Ok. Eu tenho mais uma última pergunta, não sei se a gente tem mais perguntas aqui do auditório, mas é uma pergunta que também vem do interior, do Antônio Gonçalves. Ele está curioso para saber por que na minuta da LOTE não tinha nenhum capítulo, e se não seria o momento ou o material correto para versar sobre aposentadoria e pensão para a classe. Bom, aposentadoria e pensão, a boa parte, a grande maioria das regras está na Constituição, né, e em legislação específica. Então, me parece que aí envolveria uma relação jurídica que escaparia a ideia de uma lei orgânica, né? Então, em princípio, entendemos que não. Bom, mais alguma pergunta? Interior também, eu estou aí já recrutando o pessoal do interior. Chegou. Foi só chamar que a Regional Sul em Varginha trouxe uma pergunta aqui. Disposições acerca de outras atividades remuneradas permitidas aos AFRES que sejam mais previstas na LOTE, elas perderiam o efeito, mas você acabou de responder sobre então, essa pergunta do Paulo de Varginha, então, ela já é considerada respondida. Como, então, nós não havendo mais perguntas, eu vou passar para as considerações da nossa mesa. Sara, vou deixar com você. Chegou mais uma? Você mandou aqui, que aí eu posso ler aqui no teleprompter da FENG. Tinha sido respondida. Excelente, então. Então, Sara, vou deixar com você, então, a palavra para a sua consideração final. Não, eu só quero aqui destacar um ponto que é importante, porque vocês sabem da batalha que é, principalmente nos municípios, para você conseguir uma lei orgânica municipal. E para um estado também governado pelo Partido Novo, pode ser mais complicado ainda. Então, tem uma regra que eu quero chamar a atenção lá do artigo 28, que a gente previu, que enquanto não forem editadas as leis, o artigo 27, né, dá um prazo, e o 28 define que enquanto não forem editadas as leis, consideram-se imediatamente aplicáveis os dispositivos dessa lei complementar. Seriam aplicáveis também aos estados e aos municípios. Outra coisa, outro ponto que eu acho que é importante a gente citar, e aí, Lucas, se você puder me ajudar, em relação às pessoas aposentadas. Nós colocamos também um dispositivo que ele seria também identificado, inclusive com a carteira, como auditor fiscal aposentado, sim, né? Não é isso, professor? Sim. Eu não achei aqui o dispositivo para ler, mas o pessoal recebeu. Entre os direitos, se não me engano. Está entre os direitos, né? Isso. Então, esse também é mais um ponto que é interessante a gente abordar. Mas eu queria falar um pouco com vocês sobre o desafio, sabe, dessa construção conjunta. Alguns dispositivos geraram mais. Eu acho que o professor ficava até cansado da gente, tinha dia que eu ficava até com vergonha dele, das nossas discussões, porque os desafios são muitos, e quando a gente lidava, e assim, a gente sempre fica com a tendência a resolver nossos problemas, né, do Estado, o Estado A, Estado B, então as discussões eram muito intensas. E que bom que o professor teve uma paciência de Jó conosco, alguns dispositivos muito mais batalhados, e algumas discussões intensas, inclusive no Conselho Deliberativo da FEBRAFIT. Lá surgiu essa questão da permuta, que um dos colegas apontou aí. Isso gerou uma polêmica lá, o Lucas estava presente no dia que nós apresentamos, você lembra da proposta do colega da permuta? Isso gerou uma dificuldade tão grande que a gente imaginou que, ao invés da gente estar resolvendo uma lei, isso não era uma coisa que facilitasse nosso consenso.
Então, a gente não vamos poder colocar isso. E, entre outras coisas, essa questão da atividade, a gente não queria colocar exceção. Aí você, não, mas se não colocar exceção, aí acontece isso, aí acontece aquilo, e ficou. Eu acho que é o dispositivo que ele está menos técnico, é esse, porque não precisariam daquele tanto de exceção, mas a gente precisava proteger, principalmente em razão das ameaças que a gente vive, não só aqui, né, o país inteiro enfrenta algumas dificuldades com os auditores sendo abordados por conta de alguma dificuldade, de alguma dúvida. Outro dia, teve uma colega, a gente estava fazendo a exposição de arte, e aí chamando os colegas para exporem seus trabalhos. O pessoal estava com medo, a colega estava com medo da corregedoria de expor o trabalho dele aqui no ambiente da FENG, que a gente faz a exposição de arte anualmente, né? E a gente tem colegas com a capacidade fantástica. Às vezes, eu teve uma obra, eu não vou falar o nome da pessoa, que eu vi, eu falei, gente, você não vê naquela pessoa essa capacidade artística, e temos muitos. Né? Então, isso é importante até para a nossa saúde mental. Né? Então, a gente acabou acolhendo por conta dessa percepção que a gente vê das dúvidas que as pessoas têm, dessas inseguranças, mas, inclusive, algumas outras coisas que a gente poderia ter citado, mas eram tantas que a gente teria que ter colocado, as exceções para ficar maiores que as regras, né? Mas, em princípio, é isso. Mais uma vez, surgiu mais alguma pergunta? Não. Eu agradeço a presença de todos, agradeço, professor, imensamente o seu trabalho até aqui, né, contando que a gente já vai estar em Barreirinhas lá no dia 27, fazendo mais esse esforço lá com o pessoal do ENCAT. Agradeço, Matias, muito a sua presença, por ser um parceiro de sempre, né, e hoje, num dia que a gente surgiu aí eu nem chamo mais de uma alegria, não, sabe? Eu acho uma fumaça de esperança, eu chamo de fumaça de esperança, com essa notícia de resolver pelo menos esse problema do ponto JEP, e você, Oswaldo, pela sua atenção, sua prontidão em nos atender, e seu alinhamento nesse entendimento do que é importante, do quanto é importante essa matéria para todos nós. E a Papá, meu agradecimento especial, esse momento que você está aí, é um momento muito especial, e eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. A gente gostaria muito que você estivesse conosco, mas a gente acha que já é um privilégio enorme, nesse momento, você está aí à distância. Muito obrigada a todos, e se vocês quiserem fazer alguma consideração... Mais alguém gostaria? Papá, fiquem à Oswaldo, vontade, Matias, satisfeitos? É uma felicidade, então... Eu gostaria de dizer que nós tivemos uma adesão incrível no interior. Em algumas cidades foram 45 associados, auditores fiscais, que participaram das regionais, que nos acompanharam. Então, além de vocês, a gente tem centenas de colegas acompanhando essa discussão, essa importante discussão que foi realizada hoje, com a contribuição dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, agradeço a todos. Com isto, chegamos ao fim deste importante diálogo. Agradeço a presença de cada um de vocês. E, claro, convido a todos para um coquetel que será oferecido, não apenas aqui, mas nas 12 cidades em que estamos transmitindo esta live, em que a FENG está representada. E aqui em Belo Horizonte, o coquetel será oferecido logo aqui no 3º andar, no próximo andar, no espaço AFENG+. Contamos, então, com a participação de vocês. E uma ótima noite a todos, uma ótima noite aos nossos colegas das regionais. Muito obrigada a todos.